Você trabalha pra caramba, tem bom produto, tem bom serviço, atende bem o cliente, mas os clientes não compram na quantidade que você gostaria. E aí você começa a refletir, onde é que está o problema? Será que o problema é o produto, o serviço? Será que o tipo de negócio? Será que o problema é você? Será que o problema é a forma como você apresenta o produto? Será que o problema é o seu preço? Será que o problema é o seu cliente? Será que o problema é o concorrente? Será que o problema é o momento econômico? Onde é que está o problema? E aí você começa a procurar para tudo que é lado. Aí você muitas vezes comete o problema que 80% dos donos de pequenas empresas são acometidos, que é tentar resolver o problema errado. Tentar resolver o problema errado não vai resolver. 80% dos donos de pequenas empresas não sabem onde está o problema para a sua empresa vender pouco ou vender menos do que gostaria. E quando você está vendendo menos do que você gostaria, você começa a ficar chateado, desmotivado, sem tempo para a família, que você está trabalhando demais, não consegue dormir direito, porque você está preocupado. Meu Deus, caramba, vai vendo o que vai acontecer, como é que eu vou aumentar minhas vendas? E isso te deixa muito triste, muito frustrado. E aí você começa a ter medo de quebrar, medo de ficar endividado, medo de ter cobrador na sua porta batendo lá, cadê? Vai me pagar ou não vai? Né? Medo dessa ligação toda hora das empresas de cobrança e medo de quebrar e virar funcionário dos outros de novo. Se em algum momento essas coisas já aconteceram com você, digite aí, já aconteceu. Porém, isso tem solução. Aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas. Eu ajudo donos de pequenas empresas que trabalham muito, mas não estão levando para casa a quantidade de dinheiro que gostariam. Se você não está vendendo tanto quanto você gostaria, é porque você não sabe o método certo. Para vender, venda é método, não é uma habilidade que nasce com a pessoa. Esse papo de o bom vendedor é o que fala muito, é o que fala bem, isso não é realidade. Eu tenho centenas de alunos, donos de pequenas empresas, que são tímidos, reservados, falam pouco e aprenderam a vender muito, porque venda é método. Quando você aprende o método certo, você encaixa na sua empresa, você vai vender muito. O tema da live de hoje é como vender se ninguém tem dinheiro. Você quer saber como aumentar suas vendas se ninguém tem dinheiro, se o cliente fala que não tem dinheiro, que vai pensar? Eu vou falar o porquê que acontece o cliente falar que não tem dinheiro e como resolver para o dinheiro aparecer para o cliente querer comprar com você. Beleza? Primeiro, para aumentar as vendas da sua empresa, temos 3 pilares principais, que são cliente ideal, entender quem é e o que ele quer ouvir para comprar. Depois de você entender quem é o cliente ideal e o que ele quer ouvir para comprar, nós vamos para o segundo pilar, atrair esse cliente ideal. Então, você tem que desenvolver ações para atrair o perfil certo de cliente. E aí, o terceiro passo que você tem que estar atento é converter o cliente ideal em clientes pagantes. Quando você segue essa estrutura, você começa a vender muito mais do que você vende. Porque a maior parte das pessoas que vendem, do donos de pequenas empresas, que vendem menos do que gostaria, o problema não é o produto. O problema é você não cumprir algumas etapas. Eu costumo dizer que a maior parte dos donos de pequenas empresas desvende. O que é desvender? Vou botar aqui. Desvender é convencer o cliente a não comprar ou comprar com o concorrente. Como isso acontece? Existem erros que fazem você desvender. Que erros são esses? Eu vou citar alguns. Falar demais. Se você fala demais, você perde o momento da venda. Falar demais faz você perder o momento certo para fazer o fechamento da venda. Você fala coisas que o cliente não gosta. Você desconecta o cliente, se torna chato na opinião do cliente. Baseado em falar demais, acontecem todos esses problemas. O segundo grande erro é falar de menos.
E esse falar de menos tem muito a ver com a maldição do conhecimento. Falar de menos, você deixa de falar os principais razões de compra do cliente. E aí, vamos lá. A maldição do conhecimento acontece quando você gosta tanto do seu produto ou serviço e te faz acreditar que as outras pessoas também gostam e, por isso, você não precisa falar todas as informações, ok? Quando isso acontece aqui, você desvende. A maldição do conhecimento é quando você gosta tanto do seu produto e do seu serviço que você para de falar o que deveria estar acontecendo. E aí você desvende. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito recente, que eu tenho falado aí em várias lives. Minha mulher foi comprar comigo, a gente foi no shopping comprar um protetor de colchão, fomos no Ortobon, aqui de Niterói, e não tinha o protetor de colchão Queen. Passamos na porta de uma outra loja, uma outra marca, e o protetor de colchão, a última que ela comprou no Ortobon, era R$110. Aí ela entrou na segunda loja, minha mulher perguntou: olá, boa tarde, tem protetor de colchão? A vendedora: sim, senhora, tem sim, olha aqui. Pegou e deu na mão da minha mulher. A minha mulher falou: ok, quanto é? Ela falou R$170. Minha mulher analisou e falou: pô, ok, obrigado, devolveu para ela. E a vendedora falou: volte sempre. Eu fiquei na porta da loja, não entrei. Quando minha mulher saiu, eu falei: o que houve? Ah, o protetor é R$170, eu não quis comprar. Falei: ok, mas por que esse protetor é R$170? Ela falou: não sei, a vendedora só falou o preço. Falei: então ela não é vendedora, ela é faladora de preço. E quem só fala o preço não vende nada, ok? Então vamos lá. Falar demais é um erro, falar de menos é outro erro. Tem um terceiro erro muito poderoso agora. Muita gente comete esse erro, tá? Falar porque acredita que é bom ou o que gostaria de ouvir para comprar. Vou até melhorar, olha. Falar o que acredita que é bom. Isso acontece quando... Gente, isso aqui é muito sério, ó. O dono da empresa ou o vendedor fala para o cliente o que ele gostaria de ouvir, o que ele, dono ou vendedor, gostaria de ouvir. E aí muita gente perde venda por causa disso. Por exemplo, você não é seu cliente. Respeitosamente, carinhosamente, parece grosseiro, mas não é, eu vou falar com muito carinho, mas a sua opinião sobre o seu produto ou o seu serviço não serve por nenhuma. Você está cometendo a maldição do conhecimento. Você gosta e acha que todo mundo não gosta da tua opinião. Talvez você goste do amarelo. Talvez a sua cor preferida seja amarelo. Mas o amarelo não é a cor preferida de todo mundo. Talvez o seu estilo de música preferido seja, sei lá, sertanejo. Mas tem gente que não gosta de sertanejo. Talvez você goste de rock. Tem gente que não gosta de rock. Nem todo mundo gosta das coisas que você gosta. Então, é uma visão muito pequena, é uma visão muito egoísta, é uma visão muito egocêntrica, vaidosa, você achar que todo mundo acha o que você acha, você achar que todo mundo gosta o que você gosta. Por quê? Porque os clientes compram pelas razões deles e não pelas suas razões. Isso é muito foda. Os clientes compram pelas razões deles e não pelas suas razões. Se você não sabe qual é a razão de compra do cliente, você está desvendendo. Sabe quando você está atendendo alguém? Aí depende do seu negócio, né? Ou pessoalmente, ou por telefone, ou pelo WhatsApp, ou pela internet, não importa. Sabe aqueles momentos que você estava conversando com o cliente demonstrou interesse, para você já falou, esse cliente vai comprar. Já estava tudo claro, o cliente demonstrou interesse, fez perguntas, mas no final o cliente falou, poxa, beleza, ok, obrigado. Eu estou sem dinheiro, eu vou pensar um pouco mais, depois eu volto. Já aconteceu isso com você? Você estava certo que ele ia comprar, mas ele não comprou. Você tinha certeza que o cliente ia comprar e ele não comprou. Você que desvendeu, você que convenceu o cliente a não comprar com você. Ou você falou demais, ou você falou de menos, ou você falou o que você acreditava que era bom, ou o que você gostaria de comprar, ou o erro 4. Esse erro aqui também é muito poderoso, eu vou dar um exemplo dele. É falar o que
atrapalha a venda pensando que está ajudando. Nossa, esse erro é muito comum. Vou te dar um exemplo aqui de um aluno meu. Ele é aluno do meu treinamento Venda Turbinada VT7, que é o meu treinamento mais completo, né? Treinamento online, ao vivo, com mentoria ao vivo. Olha só, esse cara, ele desenvolveu um sistema de computador, um software, para donos de bares que trabalham vendendo chopp artesanal. Esse rapaz, ele criou um sistema de computador para donos de bares de chopp artesanal. Esse sistema, ele falou, ajuda o dono a controlar o desperdício, controlar quantos chopps foram vendidos, quantos foram desperdiçados, quantos tem no estoque e tal. Isso facilita muito a vida do dono do bar. Mas olha só, esse aluno, ele acreditava tanto no produto dele que ele ia lá no bar, ele gostava muito de chopp artesanal, né? Tomava um chopp artesanal, procurava o dono e puxava um papo e falava o seguinte: cara, olha só, eu gosto tanto de chopp artesanal que eu percebi que o dono do bar que trabalha com chopp artesanal tem problemas de gerenciamento do chopp e eu desenvolvi um software que vai ajudar tanto você, que logo você vai poder ter vários bares. Vai ser tão fácil gerenciar que você vai ter 2 bares, 3 bares, vai ter vários bares, vai ter filiais. E isso vai te ajudar muito. Ele acreditava que isso estava certo, né, durante o VT7, lá das mentorias ao vivo. E aí, quando eu expliquei algumas coisas para ele, ele falou: caramba, agora que eu estou percebendo, todas as vezes que eu falo para o dono do bar que com o meu sistema ele vai ter vários outros bares, o dono do bar faz uma cara feia e diz que não quer e nem deixa eu terminar a conversar. Agora eu estou entendendo, porque a gente tem que entender qual é a dor do cliente, o que o cliente quer ouvir para comprar, quais problemas o cliente tem. Alguém aqui tem bar? Eu já tive um bar dentro de um clube, lá tinha um bar. Cara, bar dá muito trabalho. Geralmente quem abre bar não sabe quanto trabalho dá ter um bar. É uma loucura. Dono de bar, muitas vezes, quando ele está começando, ele tem equipe pequena, ele trabalha 12 horas por dia, 14 horas por dia, 20 horas por dia. Eu já virei 24 horas trabalhando, porque tinha que acordar cedo para receber o fornecedor, receber a entrega. Depois tinha que arrumar os produtos no bar, tinha que botar bebida para gelar. Depois você tinha que já limpar o bar. Depois tinha que estar o bar pronto para entregar. Os clientes vão embora, tem que limpar o bar e tem que repor o produto nos freezer. Então, às vezes, 24 horas. Então, o dono do bar, que iniciante, ainda mais de cerveja artesanal, de chopp artesanal, ele está tão estressado, tão arrependido de montar um bar, que se o meu aluno chegava lá e falar que ele ia ter vários bares, ele não queria. Ele não queria ter um monte de problema, que na opinião desse cliente, ter vários bares representava ter um monte de problema. O cliente não queria. Então, o que ele falava atrapalhava a venda. E aí ele entendeu, então é por isso que eu não estou vendendo. E aí ele entendeu qual era a dor do cliente, né, o problema do cliente, do dono do bar, que era muito estresse, muita coisa para fazer, e ele mudou o argumento. Ele passou a falar o seguinte: olha, cara, olha só, com o meu sistema, você vai gerenciar melhor o seu bar. Você vai evitar que o chopp acabe durante a noite e você tenha que fechar o bar porque não tem bebida. Vai fazer você aumentar o seu lucro, vai diminuir o seu desperdício. Você vai conseguir gerenciar melhor o seu bar e você vai ter menos problema. Você vai poder trabalhar menos, porque a maior parte da tua carga de trabalho acontece porque você não tem controle do seu bar. Com o meu sistema, você vai gerenciar o seu bar tão bem que você vai ter menos preocupação, menos problema. Você vai trabalhar menos, você vai ter uma vida saudável. Você vai poder viver. Eu sei que você que é dono do bar não tem tempo para sua família, não tem tempo nem para dormir. Com esse sistema, você vai conseguir ter tempo para a família, ter tempo para dormir, tempo de descansar e vai começar a ganhar dinheiro. E ele começou a vender. Percebeu a diferença? O que ele falava antes atrapalhava a venda, porque ele falava o que ele pensava que estava ajudando e só atrapalhava, ok? Olha só, eu falei aqui sobre 4 erros que fazem você perder venda. Ó, falar demais, falar de menos, falar o que você acredita,
falar o que você gostaria de ouvir e falar o que atrapalha a venda. Qual erro você acredita que você está fazendo mais? Então, gente, isso aqui está fazendo você desvender. Você convencer o cliente a não querer comprar com você. Isso é muito ruim. Isso acaba sendo uma covardia que você, sem saber, você está cometendo com o seu negócio. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, o tema da live é como vender se ninguém tem dinheiro. E agora eu vou estruturar de uma forma diferente. Como vender? Primeiro, parar de desvender. Então, número 1, você tem que parar de desvender, você tem que parar de falar besteira. Parar de falar demais, parar de falar de menos. Primeiro, parar de desvender. Segundo, você tem que entender que falta de dinheiro é igual falta de prioridade. Normalmente, o cliente ele não está com falta de dinheiro. Normalmente, a questão é falta de prioridade. Mas deixa eu completar aqui o número 3 para ficar mais claro o número 2. Falar com o cliente ideal. Quem é o cliente ideal? É o cliente com mais chance de compra, mais lucrativo e conhece que tem um problema, aceita pagar o preço justo para resolver esse problema, tem pressa para resolver, pois sabe que o problema incomoda muito. Então, se você estiver falando com o cliente ideal, esse cliente ideal ele não vai reclamar que não tem dinheiro. O que pode acontecer, provavelmente acontecer, é ele não ter dinheiro disponível. Isso é normal, ok? Às vezes o cliente não tem dinheiro sobrando, mas na verdade, ninguém tem dinheiro sobrando. Quer dizer o seguinte, se o seu cliente normalmente está reclamando que não tem dinheiro, tal, se você é corretor de imóveis, se você vende um imóvel e uma pessoa que ganha um salário mínimo pedir informações sobre um imóvel que tem um preço de 500 mil reais, se a renda familiar dessa família for, digamos, 2 salários mínimos, ela não vai conseguir comprar. Não tem condições financeiras de comprar um imóvel de 500 mil reais. Quer dizer que você não está falando com o cliente ideal, você está falando com o cliente errado, ok? Se você tem uma marcenaria, se você trabalha com móveis planejados e uma cozinha em móvel planejado custa 10 mil reais, você não vai conseguir vender uma cozinha de 10 mil reais para quem ganha um salário mínimo. Aí você está falando com o cliente errado, não é o cliente com chance de compra, ok? Embora depende, lembra que eu falei aqui, ó, falta de dinheiro igual falta de prioridade? Vou dar um exemplo. Falei aqui, o meu treinamento mais completo é o Venda Turbinada VT7, né? Que é um treinamento ao vivo, online, com mentoria em grupo, ao vivo. Gera tanto resultado, para você ter ideia, que se o empresário entrar no treinamento, assistir todas as aulas no prazo lá que a gente combinar, fizer todas as mentorias ao vivo comigo no prazo que a gente combinar, se fizer todas as atividades que a gente combinar, quer dizer, se ele fizer tudo o que tem que ser feito e se em 90 dias as vendas não aumentarem, eu devolvo em dobro o dinheiro do cliente, entendeu? O método funciona. Ou tem resultado, ou devolvo em dobro o que o empresário pagou, desde que ele tenha feito tudo o que eu orientei. É muito forte a garantia. Todo mundo que faz o que tem que ser feito, as vendas aumentam. E aí, uma coisa que eu já nas pesquisas que eu faço com os meus alunos, metade dos meus alunos se inscreveram pagando de boa. Puderam pagar lá o investimento sem se estressar. Eles tinham dinheiro para comprar o VT7. A outra metade não tinha dinheiro. São empresários que parcelaram no cartão de crédito sem saber como ia pagar. Outros pediram cartão de crédito emprestado. Outros pediram dinheiro emprestado para poder comprar. Outros atrasaram o aluguel ou atrasaram alguma conta, porque eles falaram para mim, ó, Sérgio, pagar o aluguel não ia fazer a minha venda aumentar. Eu peguei o dinheiro do aluguel, fiz lá a inscrição no treinamento, conversei lá com o proprietário, pedi um prazo, porque eu acreditava que o VT7 ia me dar muito dinheiro, que eu ia pagar, botar o aluguel em dia e ia sobrar dinheiro. Então, metade dos meus alunos se inscrevem no meu treinamento Venda Turbinada VT7 sem ter dinheiro. Mas por quê? Por que o dinheiro apareceu? Porque eles viram que a alavancagem de vendas da empresa era prioridade para eles. Então, quando você entende que falta de dinheiro quer dizer falta de prioridade,
você não está conseguindo fazer o seu cliente ter prioridade em comprar com você. Número 4, você tem que entender qual o problema que o seu cliente quer resolver e o seu produto ou serviço resolve. O cliente não quer comprar. Tem muita gente que fala, o cliente chega na minha frente, eu falo do produto, falo o preço. Isso não é vender. Isso é ser falador de preço. E falador de preço não ganha dinheiro. Falador de preço, infelizmente, está fazendo um processo de venda muito amador, muito despreparado. Porque não basta ter bom produto e bom serviço para vender. Não basta ser sorridente para vender. Não basta conhecer muito o seu produto ou seu serviço. Não é isso que faz vender. Ter bom produto e ter bom serviço é a garantia básica para ter um negócio, mas isso não é a garantia que vai fazer você vender. Você tem que saber qual o problema que o cliente quer resolver para você avaliar como o seu produto ou seu serviço resolve esse problema e aí falar isso para o cliente. E aí, ao entender qual o problema que você resolve, você constrói uma oferta irresistível para seu cliente ideal. Entendeu? Fazendo um resumo que a gente está chegando no final da live aqui. O tema da live é como vender se ninguém tem dinheiro. Primeiro, você tem que parar de desvender e eu expliquei para você aqui quais são os 4 erros principais que fazem você desvender. Depois, você tem que entender que falta de dinheiro quer dizer falta de prioridade. O cliente tem dinheiro. Ele tem dinheiro para comprar outras coisas, pagar outras coisas. Se o cliente perceber que você realmente é uma prioridade, ele vai aceitar pagar para você, que vai ser prioridade, e dessa forma, ele vai deixar de comprar outras coisas. Ele vai fazer o dinheiro dele. Beleza? Quando você está falando com o seu cliente ideal, você tem que entender quem é o cliente ideal. Você tem que analisar na sua carteira de clientes, quem são os clientes com mais chance de compra, mais lucrativos, que reconhecem que ele tem um problema, ele aceita pagar o preço justo para resolver esse problema, ele tem pressa para resolver porque ele sabe que o problema incomoda muito. E aí você tem que saber qual o problema que o seu cliente quer resolver, que o seu produto ou serviço resolve, ok? Entenda, o cliente não quer comprar produto ou serviço, o cliente não quer gastar dinheiro. O que ele quer é resolver os problemas dele. Você tem que ajudar, muitas vezes o cliente ignora que o problema dele é grande, ele pensa que o problema dele é pequeno, ele não consegue perceber todos os impactos negativos que o problema dele gera em diversas áreas da vida dele. E quando você entende que o cliente quer resolver um problema e você aprende a mostrar como o seu produto ou serviço resolve o problema que o cliente ideal tem, ele fica querendo comprar com você. Aí você constrói uma oferta irresistível para o cliente. O que quer dizer oferta irresistível? Quer dizer você conseguir mostrar todas as vantagens que o seu cliente vai ter ao comprar com você, ok? Digita aí agora qual foi o maior aprendizado que você teve, qual foi o ponto mais importante para você, digite aí. Bem, galera, fique com Deus, que Deus ilumine a sua vida, ilumine a sua casa, a sua família, a sua empresa, que você possa vender muito hoje ainda, beleza? Fique com Deus, um grande abraço.